Olá, boa noite. A Coordenadoria da Juventude de Santana de Parnaíba lançou o projeto Mapa da Juventude Parnaibana para aprimorar o cotidiano e entender as motivações do jovem da cidade. Para isso, o órgão desenvolveu um questionário com perguntas básicas sobre saúde, trabalho, entretenimento, lazer, esporte e educação, que será aplicado em toda a rede escolar. Com o mapeamento, que será feito com jovens de 14 a 29 anos, a Prefeitura poderá criar atividades específicas e opções de formação, como cursos, oficinas e palestras. Os jovens que já passaram da idade escolar podem responder o questionário pela internet no site da Prefeitura, santanadeparnaíba.sp.gov.br. Um estudo mostrou uma situação bem ruim para a população mundial. Os casos de câncer devem crescer cerca de 50% nas próximas 2 décadas. Um relatório feito pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer da Organização Mundial de Saúde mostrou um dado bem preocupante. Até 2030, os casos de câncer aumentarão cerca de 50%, registrando 22 milhões de pessoas diagnosticadas com a doença. Ao mesmo tempo, as mortes em decorrência do câncer passarão de 8,2 para 13 milhões por ano. De acordo com a pesquisa, esse aumento deve ser causado pelo crescente envelhecimento da população e pela adoção de hábitos de risco, como fumar, por exemplo. Os países em desenvolvimento vão sofrer ainda mais com a doença. Mas o crescimento dos casos de câncer não é coisa do futuro. A doença já substitui as doenças cardíacas como a principal causa de mortes desde 2011. Em 4 anos, os casos registrados em todo o mundo passaram de 12,7 para 14,1 milhões. Há também uma diferença entre os sexos. Em 53% dos casos registrados e 57% das mortes, os pacientes eram homens. Aqui no Brasil, São Paulo é o estado que mais deve registrar casos da doença em 2014, podendo surgir mais de 152 mil notificações entre a população paulista ao longo do ano. A estimativa é do Instituto Nacional do Câncer. O segundo estado que mais deve ter ocorrências é o Rio de Janeiro, seguido de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O governo informou que o câncer é, atualmente, a segunda principal causa de morte no Brasil e no mundo. O Tribunal de Justiça de São Paulo abriu 216 vagas para titulares de cartórios de notas e registro do Estado, 150 para ingresso e 66 remoções de pessoas que já exerçam a titularidade de outra delegação de notas ou registro no Estado de São Paulo por mais de 2 anos. Os cargos são concursados e a remuneração varia de acordo com o serviço prestado. Para o ingresso é necessário o diploma de bacharel em Direito ou ter exercido função em serviço notarial ou de registro por 10 anos. Para a remoção, é exigido no mínimo 2 anos de experiência como titular de serventias do Estado. As inscrições começam no dia 27 no site vunesp.com.br. O domingo e a segunda-feira prometem ser bem quentes. Amanhã, dia de muito sol e sem previsão nenhuma de chuva. Máxima de 37, mínima de 21 graus. Na segunda-feira, dia abafado e pode ser que caiam pancadas de chuva esporádicas a partir da tarde. À noite, o calor deve dar uma amenizada. Máxima prevista 37 graus, mínima 19 graus. Amanhã, Barueri vai receber um dos mais importantes eventos de ciclismo do país. A 10ª edição do Tour do Brasil, Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo. Essa é uma parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e a Federação Paulista de Ciclismo. A competição acontece entre os dias 9 e 16, com atletas de vários países. A largada acontece em frente ao ginásio José Correia e serão cerca de 1.000 quilômetros até a chegada na capital paulista. Ainda participam do evento as cidades de Sorocaba, Botucatu, Brotas, Lindóia, Atibaia e Monte Verde. Nessa semana foi realizada a 28ª edição da Semana de Estudos Científicos do Grêmio Recreativo Barueri. Há 14 anos, o Departamento Esportivo de Barueri realiza semanas de estudo anuais, voltadas para os profissionais do núcleo esportivo Grêmio Recreativo Barueri. A intenção é reunir professores e capacitá-los para o desenvolvimento das atividades ao longo do ano, contribuindo na construção esportiva, cultural e cidadã dos jovens. Na 28ª Semana de Estudos, foram realizadas diversas atividades. Então, a semana a gente pega alguns temas pertinentes dos nossos trabalhos, dentro da perspectiva do esporte educacional, e trabalha com alguns temas pertinentes durante a semana. Então, cada dia é um tema,
com a parte teórica e a parte prática. A semana é dividida em dois momentos. A parte da manhã é dividida para os professores que trabalham no núcleo de formação esportiva e a parte da tarde é para os técnicos, né? Então a gente divide o período em dois momentos. Uma introdução teórica sobre o que a gente quer abordar e depois a gente vai para a prática para poder fazer o professor praticar o que foi adquirido conhecimento. À tarde funciona mais ou menos da mesma forma, só que voltado para o rendimento. Participaram da reciclagem e do aprendizado mais de 150 profissionais do GRB. E este ano, a novidade ficou por conta do material. Especificamente agora sobre a gestão do secretário Paulo Sérgio e do gestor Demetrios Ferreira, eles possibilitaram a confecção de um material de apoio pedagógico ao professor. Esse material é uma cartilha que a gente pressupõe que o professor, ao dar aula nos diferentes espaços de formação, nos seus núcleos, nas quadras, nos espaços de ginástica, ele possa ser apoiado pelo programa de formação. O Grêmio Recreativo Barueri abre espaço para a formação pedagógica do profissional esportivo no próprio município. E isso reflete no engajamento dos profissionais para orientar os jovens de Barueri. Notadamente, menos de 1% das pessoas que têm acesso à prática esportiva se configuram atletas no futuro. O que a gente tem que caminhar então é para que, ao praticar esportes, as crianças possam aprender a gostar de esportes, praticá-lo com frequência, mas o que a gente se pergunta é o que a gente oferece durante a prática esportiva que não se consome na quadra. E é, portanto, o que a gente chama de formação cidadã. E o esporte ele pode contribuir quando trabalhado numa perspectiva metodológica que contribua para a formação da cidadania, ele pode favorecer o desenvolvimento de um país melhor quando observado na lógica do esporte educacional. E falando no GRB, na segunda-feira começam as aulas dos núcleos esportivos da cidade. Cerca de 13 mil crianças se dividem entre as modalidades oferecidas. Ainda assim, existem vagas disponíveis para todos os esportes. Quem estiver interessado pode realizar a inscrição nos ginásios, campos ou academias do município. As aulas são gratuitas. Para mais informações, é só ligar no GRB 4163-2900 ou 4199-1700. E o Boletim TJ Alfa fica por aqui. Não perca, neste domingo às 7 da noite, o TJ Entrevista, dessa vez com o diretor de cinema Paulo Adorni. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.